Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Curso do Livro. Prosseguindo na nossa jornada, nós chegamos agora no nosso módulo 7, ou capítulo 7, que vai tratar aí do J. Carey. Bom, antes de começar essa aula, que é um pouco mais teórica, todas as aulas que a gente vai introduzir um capítulo, no livro tem uma teoria. Então eu fiz o quê? Eu enxuguei isso, trazendo o que mais faz diferença, o que mais importa para a gente, para poder seguir depois com os exercícios. E eu peço para você encarecidamente, curta esse canal, curta a nossa videoaula, se inscreva, compartilhe com pessoas que você acredita que possa aprender uma nova habilidade. Isso aqui é a base da web. Nós fizemos um livro anterior, que é o HTML e o CSS. Nós estamos agora no JavaScript J. Carey. E provavelmente o próximo livro, se vocês acompanham o meu canal, viram que a gente vai começar com PHP e MySQL, ok? Que é essa saga aí do John Duckett, que é o autor aí desses conteúdos. Bom, na aula de hoje, nós vamos começar com J. Carey e nós vamos aprender no decorrer desse módulo a selecionar elementos, a realizar tarefas e manipular eventos. Bom, o J. Carey oferece uma maneira simples de realizar uma variedade de tarefas comuns em JavaScript, de forma rápida e consistente em todos os principais navegadores sem a necessidade do código de fallback. A gente viu até o módulo anterior, onde a gente tratou ali de eventos, que em alguns casos a gente tinha que fazer o fallback, por conta dos navegadores mais antigos. Daqui para frente a gente não vai precisar mais se preocupar com isso, até porque nós vamos utilizar mais o J. Carey, né, daqui para frente nessa jornada aí avançando, do que o JavaScript puro e simplesmente, né, o JavaScript puro, ok? Bom, esse capítulo ele assume que você leu, tá? No caso aí a gente que estudou até esse ponto ou está familiarizado com os conceitos básicos de JavaScript. Então, se você chegou até aqui, eu acredito que você já viu todas as videoaulas anteriores, porque senão você não vai conseguir acompanhar o conteúdo. Se você caiu aqui de paraquedas, volte lá na aula inicial, assista todo o conteúdo de J. Carey para você conseguir chegar até aqui com base. Bom, você verá que, como você verá, o J. Carey é poderoso quando combina com técnicas tradicionais de JavaScript, mas você precisa entender JavaScript para aproveitar totalmente o J. Carey. A gente vai ver então selecionar elementos. É uma maneira simples de acessar elementos usando os seletores no estilo CSS do J. Carey do que usando consultas DOM. Ao invés de a gente pegar o elemento ali, o nó, com o DOM, fazendo manipulação, nós vamos fazer agora com o J. Carey. Os seletores também são mais poderosos e flexíveis. Olha que bacana, hein? A gente vai ver coisa muito interessante nesse módulo. Realizar tarefas. Os métodos do J. Carey permitem que você atualize a árvore DOM, anime elementos dentro e fora da visão e percorra um conjunto de elementos. Tudo em uma linha de código. Olha só que interessante. E manipular eventos. O J. Carey inclui métodos que permitem que você anexe lists de eventos aos elementos selecionados sem a necessidade de escrever código de fallback para dar suporte a navegadores mais antigos. Foi o que eu acabei de comentar aí. Bom, prosseguindo, o que é o J. Carey? O J. Carey, ele é um arquivo JavaScript, tá? Ele vem do JavaScript, é como se fosse uma biblioteca do JavaScript, que você inclui em suas páginas web. Ele permite que você encontre elementos usando seletores no estilo CSS. E em seguida, faça algo com os elementos usando métodos do J. Carey. Bom, aqui nós temos um exemplo, tá? Que primeiro, encontrar elementos usando seletores no estilo CSS. Uma função aqui, chamada J. Carey, permite que você encontre um ou mais elementos na página. Então, lá no seu site, você consegue encontrar um ou mais elementos. Ele cria um objeto chamado J. Carey. Olha só, isso aqui é um objeto J. Carey. Esse seletor aqui, que na verdade
essa forma aqui que ele está utilizando é uma abreviação do jQuery. Tá? Ao invés de eu utilizar o nome jQuery, utilizar aqui o sinal de cifrão e o nome jQuery, a gente pode fazer dessa forma aqui. É uma forma que a gente economiza digitação e o navegador aceita normalmente. É do jQuery, tá? Não se preocupe. Então esse cifrão e abre e fecha parênteses, ele é aceitável. Eu não preciso digitar a palavra jQuery. E ele tem aí algumas semelhanças com o DOM. Né? Os seletores do jQuery, eles realizam tarefas semelhantes às consultas tradicionais do DOM, mas a sintaxe ela é muito mais simples. Ó, você pode observar aqui que a sintaxe é muito mais simples do que a gente viu no DOM lá atrás. Você pode armazenar o objeto jQuery em uma variável, assim como faz os nós do DOM. Então, ou seja, ele é semelhante em relação a isso. Você também pode usar métodos e propriedades do jQuery como métodos e propriedades do DOM, para manipular os nós, né, que você seleciona no DOM. Então o jQuery ele é parecidíssimo com o DOM, porém ele é a melhor versão. Ele é a parte boa. Aqui a função jQuery, olha só, nessa escrita aqui, ó, ao invés de você escrever assim, a gente escreve só com cifrão. Então a função jQuery tem um parâmetro, um seletor de estilo CSS. Esse seletor localiza também todos os elementos LI, como a classe hot. Então aqui, ó, essa parte aqui é um objeto jQuery e aqui dentro é um seletor. Então dentro dessa função eu estou selecionando uma tag LI do HTML, né, manipulando o meu DOM, estou selecionando ela, ponto hot, que é a classe dela. Então tudo que tiver na minha página com esse seletor aqui, eu consigo criar um objeto jQuery dele e consigo manipular todos eles juntos, consigo animar todos eles juntos. Ou seja, é muito melhor, muito mais sofisticado e performa muito melhor do que o DOM, a manipulação do JavaScript puro no DOM. Bom, prosseguindo, o objeto jQuery possui muitos métodos que você pode usar para trabalhar com os elementos que selecionar. Os métodos representam tarefas que você normalmente precisa realizar com os elementos. Então aqui nós temos o número 2. Né? Faça algo com os elementos usando o método jQuery. Aqui nós temos um objeto jQuery, né? Aqui o seletorzinho aqui. Nós temos o método jQuery, o objeto jQuery, e aqui nós temos o método. Olha só que bacana. Aqui é o método onde nós vamos ter aqui propriedades próprias do jQuery, ok? E nós vamos passar aí parâmetros. Olha que legal. Então aqui, ó, nós temos um objeto jQuery que é criado pela função jQuery. É essa função aqui, ó. Isso aqui é uma função. Escrevendo jQuery ou cifrão, abre e fecha parênteses, eu também tenho a função jQuery. O objeto e os elementos que ele contém são referidos como um conjunto correspondente ou uma seleção jQuery. Então isso aqui, ó, é uma seleção jQuery. Eu estou selecionando um elemento. E o método jQuery? Não, você pode usar o método do objeto jQuery para atualizar elementos que ele contém. Aqui o método adiciona um novo valor ao atributo class. Então olha só, ele pegou uma LI, que é uma tag HTML, selecionou as LIs que tem a classe hot, operador membro, que é o ponto, porque eu vou atuar nesse objeto, eu vou atuar nele. Então eu adiciono aqui uma propriedade aqui do método, que é add class, isso é próprio do jQuery. O que esse método faz? Ele adiciona uma classe. Não se preocupe com a nomenclatura, os nomes, quais métodos que você vai utilizar, quais propriedades. Nós vamos ver tudo isso aqui no decorrer desse módulo. Foque aqui no seguinte, esse método ele tem um parâmetro que altera o nome da classe lá no objeto jQuery. Olha só a manipulação do DOM, como é que foi muito mais simples. A gente pegava ali o document get element by ID, aí a gente pegava o ID daquele elemento individualmente e fazia ali um método em cima dele para fazer alguma alteração. Olha como é que a manipulação agora ficou bem mais simples, mais econômico, né? O código bem econômico. Ó. Aqui já é um objeto jQuery.
eu já estou chamando direto aqui o seletor, né? Eu estou pegando aqui o CSS dele, o hot, aqui o HTML, e eu consigo fazer um seletor e criar um objeto muito mais simples. E aí eu adiciono um método e dentro desse método nós temos um parâmetro. Bom, o operador membro que está aqui, eu preciso falar para você que ele indica que o método à direita deve ser usado para atualizar os elementos no objeto jQuery à esquerda. Então, todo método que você colocar aqui, ele vai atualizar os elementos no objeto jQuery aqui à esquerda. Cada método possui um ou mais parâmetros. Nesse caso aqui, a gente só tem um parâmetro, que fornecem detalhes sobre como atualizar os elementos. Este parâmetro especifica um valor a ser adicionado ao atributo class. Nesse caso aqui, nós temos um parâmetro complete que vai ser adicionado aqui a esse objeto e essa classe hot vai se tornar complete, ok? Quais são as principais diferenças em relação ao DOM, jQuery e o DOM? Bom, o jQuery é compatível entre os navegadores e não há necessidade de escrever código fallback. Eu estou batendo bastante nisso aqui para dar uma ênfase para você, que é muito melhor utilizar o jQuery em relação a isso. Selecionar elementos é mais simples, porque usa sintaxe no estilo CSS e é mais preciso. Bom, eu ataco direto aquilo que eu quero ou vários elementos numa página. O tratamento de evento é mais simples, pois usa método que funciona em todos os principais navegadores. Olha que bacana. Os métodos afetam todos os elementos selecionados, sem a necessidade de percorrer cada um, como a gente faz, por exemplo, na manipulação do DOM. A gente tem que buscar cada div e a gente afeta cada elemento baseado na div. No jQuery, se eu tiver aqui mais lis.hot, eu consigo afetar todos eles com um método, por exemplo. Eu consigo trocar todas as classes desse objeto jQuery. Ok? Então, e a gente vai ver isso mais à frente, tá? Pode ficar tranquilo. Métodos adicionais são fornecidos para tarefas populares, como animação e por aí vai. Ou seja, eu posso colocar mais de um método dentro do meu objeto jQuery. Ok? Bom, eu não vou delongar aqui porque é uma parte teórica. Eu quero só apresentar para você aqui esse módulo que a gente vai ver. Eu quero que você tenha bom ânimo, que você prossiga na missão. Nós estamos longe já. Quem está acompanhando o canal até aqui, olha, eu fico assim lisonjeado de você estar acompanhando o conteúdo, de você sempre estar se desenvolvendo. E isso que faz a diferença. É o que vai fazer você desenvolver novas habilidades, abrir sua mente para outras coisas, estudar outras coisas, incrementar aqui no seu desenvolvimento, né, as suas qualidades, as suas habilidades. Isso é bom para você. Eu só peço para você, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, convide alguém para se inscrever no canal. Vamos dar força. Curta, né, compartilhe, comente as suas dúvidas. Se está fácil o conteúdo, beleza. Se tem alguma dúvida, quer acrescentar algo, comente aí. Não deixe de participar, ok? É você que faz a diferença. Isso aqui é um projeto social. Eu estou fazendo para ajudar. Quanto mais pessoas a gente ajudar, melhor. A gente vai ter mais desenvolvedores, mais pessoas criando coisas e, né, você aí possivelmente arrumando um emprego melhor, abrindo um negócio, criando um sistema, vendendo sites, enfim. A ideia aqui é essa. Obviamente o curso do livro não se resume só a essas tecnologias, nós vamos ampliar, mas por enquanto nós vamos falar do que está acontecendo agora, que é o livro JavaScript jQuery. Então nós vamos atuar nele, depois a gente vai mudando no decorrer do tempo. Forte abraço e eu vejo você na próxima videoaula.